Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terça-feira, dia 16 de novembro de 2021, início da 33ª rodada do Varziano Brasileirão, do jogo de cartas marcadas Brasileirão, do campeonato brasileiro, sei lá, cada um tá falando uma coisa, cada um tá enxergando esse campeonato brasileiro, que, independente do que aconteça, é um campeonato brasileiro que já está manchado pelas cagalhopanças da arbitragem neste futebol brasileiro, neste campeonato brasileiro, melhor dizendo. Tivemos aí a mudança do comandante, né, da arbitragem. Saiu Gaciba, entra o que era o segundo na hierarquia. Vamos ver. Acho que não vai alterar muita coisa, porque o problema é muito maior do que o Gaciba. Mas vamos ver o que acontece. Mas que já está manchado, já está manchado. E tivemos, nesta terça-feira, às 4 horas da tarde, a abertura da rodada, com o jogo Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Placar do jogo, Furacão 0, Atlético Mineiro 1. Atlético Mineiro, como eu venho falando há algum tempo, para mim já é campeão brasileiro. Era só. Eu já venho falando isso, não é de hoje, já tem acho que umas 10 rodadas que eu venho falando isso. Se não estiver enganado, já tem umas 10 rodadas que eu venho falando que o Atlético Mineiro é o campeão. Não vejo ninguém nesse momento conseguindo alcançar o Atlético Mineiro. E não vou nem falar pela incapacidade dos outros. Eu não vejo ninguém pegando porque eu não consigo ver o Atlético Mineiro perdendo tantos pontos assim para deixar alguém encostar. Então, quando eu digo que eu não vejo ninguém chegando perto do Atlético Mineiro, eu não estou falando aqui da incapacidade do Flamengo, da incapacidade do Palmeiras. Não é isso, não é incapacidade deles. É justamente a capacidade que o Atlético Mineiro tem, na minha visão, de não perder esses pontos. Porque eu até acredito que o Flamengo e o Palmeiras possam continuar ganhando, apesar que o Palmeiras perdeu agora para o Fluminense, mas pode continuar ganhando. O que eu não consigo ver é o Atlético Mineiro perder os pontos para perder essa liderança. Deu para entender? Então é por isso que, na minha visão, o Atlético Mineiro já é campeão e, para mim, há muitas rodadas atrás. E se enfrentaram. Como eu disse no pré-jogo, era um jogo entre os clubes que estão na final da Copa do Brasil. Mas não era um jogo entre os times. Uma coisa é o clube, outra é o time. Clube é entidade. Time é o que vai a campo. O time do Atlético Mineiro que entrou em campo é muito parecido com o titular, mas não era também com todos os titulares. E o Atlético Paranaense não tinha nada a ver com o titular. Ou seja, a gente não tinha prévia nenhuma do que seria a Copa do Brasil. O time do Atlético Paranaense na Copa do Brasil da final será outro completamente diferente do que entrou em campo. Então, irmão, tivemos esse jogo com a vitória do Galo por 1-0. E um placar, para mim, bem normal, irmão. Bem normal diante de um Atlético Paranaense todo mexido. Então vamos lá para a gente falar desse jogo aí, dessa vitória do Galo. Só para, sim, contagem regressiva, né, para matematicamente entregar a taça, porque na verdade já é para essa taça estar em Minas, na casa do Galo há muito tempo, né? Então vamos lá, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe,
que você escreva, compartilhe, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estivermos fazendo lives, e a gente pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo na descrição do canal. Então vamos lá, galera. Bom, o Atlético Paranaense jogou com Breno, Ivaldo, Fasson e Nicolas. Kelvin, Christian, Juninho, Jader e Márcio Azevedo. Carlos Eduardo e Pedro Rocha. É esse o time que vai jogar contra o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil? Não. Não. Aí você pega o Atlético Mineiro. Everson, Guga, Natan, Hever e Dodô. Não tem tal Hever ali porque o titular está na seleção. Jair e Alan. Zarate e Keno. Hulk e Diego Costa. Não tem ali o Nath Fernandes, que está machucado. Não tem o Arana, que está suspenso. Mas aí três jogadores que está faltando nesse time para ser o time titular. Então é óbvio que o Atlético Mineiro era favorito. Agora vamos pro jogo. Antes de eu falar, vamos pro jogo. Quando eu digo que tem uma hipocrisia monstruosa no futebol brasileiro, isonomia no futebol brasileiro não existe. É justamente por causa disso. Se o futebol brasileiro... e quando eu digo que a arbitragem, o problema da arbitragem não é só o Gaciba, é muito maior. Porque, qual é o meu pensamento? Um campeonato, para ter uma isonomia legal, um campeonato sério, a gente tem 4 times representando o Brasil nos campeonatos no continente. Nós temos Atlético Paranaense e Bragantino, de um lado na Sul-Americana. Temos Palmeiras e Flamengo. Se a CBF fosse uma entidade séria, uma entidade organizada, o que tinha que fazer? Bragantino, Atlético Paranaense, Flamengo e Palmeiras não tinham que jogar essa rodada. Não tinham. Magalhães, mas o jogo é sábado, o outro é no outro sábado. Como é que faz? Iam ficar 2 rodadas sem jogar? Irmão, tinha que movimentar as rodadas. Vou te dar um exemplo. Não era... Lógico, Flamengo e Palmeiras só vão jogar dia 27. Então, essa rodada 33, Flamengo e Palmeiras têm que jogar. Mas a rodada anterior à final da Sul-Americana, os times não podem jogar. Nem Atlético Paranaense, nem Bragantino deveriam ter entrado em campo. Por quê? Porque é óbvio, lógico, que Atlético Paranaense e Bragantino, a rodada anterior da final, eles vão com o time reserva. Aí, não é culpa do Atlético Paranaense ou do Bragantino, mas vai favorecer o time que você vai jogar contra. Porque você não vai estar com a sua força máxima. E mais, você colocando um time reserva, completamente reserva, você vai estar favorecendo aquele time contra quem você vai jogar e pode estar prejudicando um outro time que está na disputa. Ou seja, cadê a tal da isonomia que os times se juntaram lá na metade do campeonato? Não, somos unidos, só isso. Se lembra?
Só aquele casozinho do Flamengo, pá, coisa e tal. Flamengo, o próprio Atlético Mineiro, que tinha uma liminar que poderia colocar público, que depois, não, eu tenho a liminar, mas eu não vou usar a liminar, mas entrou na justiça. Não tem isonomia, irmão. Não tem isonomia. É porque o título do Campeonato Brasileiro, para mim, já está definido. Mas você imagina se Atlético Mineiro está 1 ponto, 2 pontos na frente de Flamengo e Palmeiras. Seria justo? Seria justo? O Atlético Paranaense não tem nada a ver com isso. Nada. Tinha que colocar o time reserva mesmo. Mas ia ser complicado. Cadê a isonomia? Cadê a igualdade? Não teria, irmão. Não teria. E mais. Daria, se fosse organizada a tabela. É porque os dirigentes, presidentes dos clubes também, não querem saber de organizar a tabela do Campeonato Brasileiro. Não querem organizar o calendário do futebol brasileiro. Essa é a verdade. A culpa não é só da CBF. É dos clubes também. Tá? E das emissoras. Então é um conjunto de pessoas que não querem organizar o calendário. É verdade. Mas por que eu estou falando isso? Porque esse calendário pode prejudicar o Atlético Paranaense. Beleza? Então vamos lá, meu amigo torcedor do Atlético Paranaense. Atlético Mineiro não tem nada a ver com isso. O Atlético Mineiro não tem nada a ver com isso. Nada. O Atlético Mineiro foi lá, jogou e ganhou. Beleza? Mas vamos aqui. Então antes de eu mostrar a tabela aqui, vou mostrar não, eu falar sobre a tabela, vamos lá pro jogo. Primeiro tempo da partida. O Atlético Paranaense estava conseguindo segurar o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro estava fazendo um jogo muito do burocrático. Muito do burocrático. Um futebol na boa. Se o Atlético Mineiro joga esse futebol que jogou o primeiro tempo da partida, não seria líder do campeonato nem que comprasse todos os juízes. Porque o futebol apresentado pelo Atlético Mineiro no primeiro tempo não foi de campeão. Foi muito burocrático. Conseguiu o gol no final, nos acréscimos, muito mais pela qualidade técnica dos jogadores do que de outra coisa. Um toque rápido, uma tabela rápida ali dentro da área, com o Keno que conseguiu se livrar, tocou para trás e o Zarate fez o gol. Mas o Atlético Mineiro não fez absolutamente quase nada no primeiro tempo. Muito burocrático. O Atlético Paranaense, apesar de estar um time todo reserva, jogou melhor do que o Atlético Mineiro. O primeiro tempo do Atlético Paranaense foi melhor do que do Atlético Mineiro. Só que acabou no finalzinho tomando gol. E isso acabou fazendo com que o Atlético Paranaense, no segundo tempo, tivesse que sair mais. Aí a gente vai para o segundo tempo. O Atlético Paranaense foi mais um pouquinho para dentro. O Atlético Mineiro começou a explorar o contra-ataque. Você vai explorar um contra-ataque contra um time que tem uma defesa toda sem entrosamento, um sistema defensivo sem entrosamento. Você vai encontrar espaço. E encontrou espaço. O Keno meteu bola na trave, o Hulk fez gol, mas estava impedido. Eu também vou falar dessa situação do impedimento. Só que depois o Atlético Mineiro começou a tocar a bola. Também parece que não queria muita coisa. O Cuca fez 2 substituições que eu não entendi. Não entendi. Se toma o gol de empate, seria a culpa do Cuca, que ele mexeu mal, mexeu errado. Tava 1-0 só o jogo. Ele mexeu errado. Eu acho que foi as 2 primeiras substituições. Ele mexeu errado. Depois o Valentim começa a mudar, começa a botar uma molecada. O Atlético Paranaense cresce de produção. Começa uma correria louca. Começa a empurrar o Atlético Mineiro para trás. O Cuca tira todos os atacantes, bota um monte.
bota outros atacantes, né? Bota a galera mais reserva do que reserva, aí bota Vargas, bota mais um pela ponta, bota o Natan, bota não sei quem lá, mas puxa o time todo para trás, bota mais um zagueiro, e o Atlético Paranaense vai para dentro, cria ali algumas oportunidades. Se tem um pouco de entrosamento, eu acredito até que o Atlético Paranaense pudesse empatar esse jogo. Mesmo com jogadores novos ali. E termina o placar 1-0. Mas o jogo em si não foi um jogaço. Mas o Atlético Paranaense fez o que dava. Eita, saúde, obrigado. Obrigado, galera, saúde aí. O Atlético Paranaense fez o que deu para fazer, fez o que deu. Agora, o Atlético Mineiro, a gente esperava mais. Mas fez o gol. Vão falar o seguinte, o Atlético Mineiro jogou o suficiente para ganhar de 1-0. Pode ser. O Atlético Mineiro jogou o suficiente para fazer 1-0. Pode ser. O Atlético Mineiro não fez um grande jogo. Primeiro gol, para mim, o primeiro tempo, foi melhor do Atlético Paranaense do que do Atlético Mineiro. Saiu na jogada individual. No segundo tempo, botou a bola na trave, teve um gol anulado ali, muito mais porque ficou no contra-ataque do que porque ficou atrás esperando. E no finalzinho do jogo, tomou uma pressão, que poderia até ter sofrido empate, se tem um pouquinho mais de entrosamento do Atlético Paranaense. Então não foi um grande jogo. Do Atlético Paranaense a gente não pode julgar nada. O Atlético Mineiro pode. Na minha visão, fez um jogo abaixo do que se espera para o campeão. Mas nesse momento, irmão, o que mais importa para o Atlético Mineiro é os 3 pontos. Você vai jogar mal, você vai jogar bem. O torcedor do Atlético Mineiro está cagando para isso. O torcedor do Atlético Mineiro quer os 3 pontos e comemorar o título. E tá certo. O que mais importa nesse momento é os 3 pontos. E isso o Galo conseguiu. É só você dar uma olhada na estatística. O Atlético Mineiro teve 2 chutes em direção ao gol. 2. O Atlético Paranaense 1 em direção ao gol. Para você ver, como eu estou falando, o jogo não foi bom. Agora vamos aqui, rapidinho, falar de uma coisa. O gol do Atlético Mineiro, a linha que foi feita, se estava impedido ou não, eu vou falar de novo, não é por causa desse jogo. Tá? Eu não confio nessas linhas muito próximas, essas linhas muito coladinhas de impedimento. Não confio. Falam que tem um cálculo da linha de fundo até o ombro. Irmão, se você colocar a linha 1 centímetro do ombro para cá, 1 centímetro do ombro para lá, você deixa um cara impedido ou o cara em condições. Se você pegar a imagem que a Globo mostrou da marcação da linha, você fica com a nítida sensação que o ombro do jogador do Atlético Mineiro está impedido. Tinha que ver de uma outra câmera. Tinha que se ver essa linha de uma câmera lateral. Mas não tinha essa câmera lateral. Fizeram o cálculo. Beleza. O VAR validou o gol. Mas a sensação que eu tive é que o jogador do Atlético Mineiro estava um pouco na frente. Porque as linhas estavam muito coladas. Mas é só um fato. Quem não viu, procura ver aí essa marcação da linha do impedimento do gol do Atlético Mineiro. Eu, sinceramente, não consegui ter a certeza que não estava impedido. Pela câmera que estava mostrando, não dá. Pela câmera, parece que está um pouquinho na frente.
Essa é a impressão, tá? Mas não estou falando que é. De repente, se tivesse uma câmera alinhada com a linha que eles fizeram, a gente ia ver que estava um pouquinho mais para trás. Mas da câmera que mostrou, não estava. Outro detalhe desse jogo. O lance do pênalti que a torcida do Atlético Paranaense reclamou. A comentarista de arbitragem da Globo, que não acerta nunca. Os comentaristas de arbitragem da Globo, eles não acertam nunca. A mulher que está comentando, que eu não sei o nome dela, acho eu que deva ser uma árbitra, foi uma árbitra, hoje está aposentada, deve ser, acredito que seja isso. Irmão, ela tem uma dificuldade de analisar os lances monstruosos. O lance do pênalti que o Atlético Paranaense está reclamando, sinceramente, eu vi o lance umas 3 ou 4 vezes. Eu também não tive certeza que não foi. Ela diz que o jogador do Atlético Mineiro recua e não toca. Eu não tenho essa certeza se o jogador do Atlético Mineiro não toca no pé do jogador do Atlético Paranaense. Eu vou ser bem sincero, eu fiquei com a nítida sensação que teve um toque. Mínimo, mas teve um toque. Ele recolheu a perna? Ele recolheu. Mas eu acho que ele deu aquele toquinho e recolheu. Sabe quando tu toca e recolhe? Essa foi a sensação que eu tive. Se foi dentro da área, se foi fora da área, se foi em cima da linha, eu não sei. Mas eu fiquei com a nítida sensação que teve o toque, sim, do jogador do Atlético Mineiro no jogador do Atlético Paranaense. E era... Eu não sei se já apareceu as imagens, tá? Eu tô falando porque eu não vi a imagem. O VAR não foi nem chamado. O juiz não foi nem chamado pelo VAR. Tá? Então, pra mim, teve um toque. Tem que ver se de repente aparece uma outra imagem aí mostrando. Mas pra mim teve o toque. Então, era um lance, mas pelo menos chamar, né? Mas, a princípio, a gente pensa o seguinte: se o VAR não chamou, é porque eles viram lá na câmera e não teve toque. Isso é o que a gente acredita. Mas você confia no VAR? Se você não confia, você pensa igual a mim. Eu também não confio. Então, 1-0, Atlético Mineiro, e tá aí as minhas considerações. Agora, para terminar, o Atlético Paranaense... Atlético Mineiro não, é campeão, tá lá na frente, com 11 pontos na frente. O Atlético Paranaense está com 41 jogos. Está com 41 pontos em 33 jogos. O Atlético Mineiro está jogando, o Grêmio está jogando e está ganhando, tem ainda 32. Está 9 pontos de distância. Só que o Grêmio tem um jogo a menos. É um jogo contra o Flamengo. Que provavelmente que a semana que vem o Flamengo vai fazer a mesma coisa que o Atlético Paranaense fez. Vai com sub-23. O Flamengo vai com o time todo reserva contra o Grêmio. A probabilidade é que o Grêmio ganhe do Flamengo. Porque o jogo do Flamengo é na terça-feira ou na quarta-feira, se não estiver enganado. Acho que é na terça. Contra o Grêmio. Então o Flamengo vai com o time todo reserva. A probabilidade é que esse jogo o Grêmio ganhe também. Então o Grêmio, quando tiver 33 jogos, esteja com 35 pontos. 6 a menos que o Atlético Paranaense. Na próxima rodada, que é a rodada de número 34, o Atlético Paranaense não vai jogar. A rodada 34, o Atlético Paranaense não vai jogar. Deixa eu dar até uma olhada aqui. Aqui rapidinho. Rodada 34, deixa eu pegar aqui. Rodada 34. Atlético Paranaense não joga. Bragantino não joga. Ou seja, que seria o jogo contra o São Paulo fora de casa. Olha a situação do Atlético Paranaense. Vai pegar o São Paulo, que está com 38 pontos. 3 pontos a menos que o Atlético Paranaense. Se o São Paulo que joga nessa rodada ganhar, o São Paulo joga contra... Tem a complicação. O São Paulo pega o Palmeiras. Mas vamos lá que o São Paulo ganha do Palmeiras. O São Paulo vai chegar aos mesmos 41 pontos. E o Atlético Paranaense vai ter que jogar contra o São Paulo, em São Paulo, tendo que ganhar, irmão. Tendo que ganhar de qualquer maneira. Por quê? A probabilidade do Atlético Paranaense terminar essa rodada
mais próximo da zona de rebaixamento é muito grande. Porque se o São Paulo ganhar, o São Paulo encosta. Vê com o mesmo número de pontos. O Santos, se ganhar, passa. O Cuiabá, se ganhar, passa. Ou seja, o Bahia, se ganhar o seu jogo, vai ali a 39. O Atlético Paranaense fica numa condição complicadíssima, muito próximo à zona de rebaixamento. Se tem o jogo adiado, se tem esse jogo adiado contra o Atlético Mineiro, botado mais para frente, poderia jogar com o Atlético Mineiro com o time principal. Seria outra situação. Então essa tal de isonomia, que é a hipocrisia do futebol brasileiro, não existe nunca. Esse jogo prejudicou o Atlético Paranaense, que está brigando na parte de baixo da tabela. CBF é culpada por isso. A CBF é culpada. Mas fazer o quê? Agora o Atlético Paranaense tem que se virar. Tem que se virar, porque quando voltar da Sul-Americana, pode encontrar um cenário muito complicado. O Atlético Paranaense pode encontrar o cenário seguinte: do primeiro time na zona do rebaixamento está com 39 pontos. O Atlético Paranaense pode encontrar o primeiro time na zona do rebaixamento com 39 pontos, ou seja, 2 de diferença. Complicado. Vamos ver o que acontece. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui. E parabéns ao campeão Galo, hein? Um abraço, fui.